Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Disse Jesus, pois meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A única condição que peço é o amor e a caridade. Palavras ditas há 2000 anos atrás, quando o Mestre Celestial aportou sobre a face da terra, trazendo às criaturas as diretrizes para a vida eterna. Hoje, sob a abençoada luz do Espiritismo cristão, nós nos reunimos para buscar estas verdades e também o auxílio para vivenciá-las, libertando-nos das amarras pesadas que nos aprisionam no ego das ilusões materialistas e nas nuvens negras que dificultam nosso entendimento. Amado Jesus, esteja, Senhor, junto a nós nesse instante, nesta casa que nos acolhe, neste templo, Senhor, que abre as portas para nos receber. Que teus anjos amigos possam tocar no coração de encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber, Senhor, a tua paz, o teu amor. Que esta santa energia possa se estender até os lares, as famílias e aos familiares aqui representados, àqueles que titulam algozes, inimigos ou perseguidores, também possam receber, Senhor, essas doces emulações de amor. Aqueles que já partiram através do natural processo do desencarne, mas que ainda sofrem as injunções da matéria, pois não aceitarem as leis naturais do nosso Pai e Criador, e que muitas vezes teimam em rodear os encarnados, ocasionando assim por ignorância e não maldade, as dores, enfermidades, distúrbios. Por misericórdia, Senhor, ajude para que possam aceitar este auxílio fraterno e ser acolhidos nas muitas moradas da casa do Pai. Amado Jesus, abençoe os trabalhadores desta casa espírita, servos do teu servos, aprendizes do teu evangelho, possamos expressar e espelhar a tua imagem e vontade, Senhor, sendo um reflexo vivo do teu amor. Abençoai o alimento que queremos tomar e servir. Que este alimento, Senhor, não só sacie o corpo, mas que ele possa também alimentar nossa alma. Ó, amigo amado Jesus, cubra de bênçãos todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse até a nós. Estenda tuas mãos santas, amado Jesus, nestas águas e em cada recipiente. Derramai, Senhor, o teu bálsamo santificado de energia e luz e transformai-as em medicamento, de acordo com a necessidade na individualidade de cada irmão. Sejam colocados os preciosos remédios da tua misericórdia. Assim, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar tanto a melhora do corpo físico, como o restabelecimento da saúde espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, estenda tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios e hospitais, aonde houver um gemido, a dor, o mal, a escuridão, o erro, lá se faça a tua presença de luz e de perdão. Iluminai, Senhor,
nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso, que um dia possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E sobre as dádivas da caridade, possamos unir na fraternidade universal de uma família espiritual. Abençoai nosso país querido, esta pátria do Evangelho, coração do mundo, nossos governantes sérios. Não permita, Senhor, que a perversidade, a maldade se instale e se faça nessa nação. Que a luz do teu amor possa pacificar todos os corações. Abençoai toda a humanidade e dissipai, Senhor, os intentos perversos das guerras sangrentas. Que a luz do teu amor esteja em cada coração. E assim, meu amado Jesus, esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, de prece, de fraternidade. Templo Espírita Recanto da Paz, que temos como única caminhada, único objetivo, é a mensagem sagrada de Jesus Cristo na libertação de nossas almas, sob os ensinamentos do Mestre amado. Como nós estamos carentes e necessitados deste pão celestial, como nós estamos carentes das verdades de Jesus Cristo, na compreensão do nosso ser. Se tem uma das coisas que nos liberta, chama-se verdade. Conhecimento de si mesmo e conhecimento das leis naturais do Criador. Todos os males da humanidade provêm da falta do conhecimento e da observância, da obediência dessas leis. Se nós pudéssemos fazer uma guinada em nossa existência, nós modificaríamos o curso da nossa existência. E nós podemos, basta querer. Mas nós ficamos aprisionados, primeiro, muitos ficam aprisionados no aspecto familiar materialista. Muitos ficam aprisionados no aspecto religioso, fanático. Muitos se aprisionam nos vícios e muitos se aprisionam na ilusão do ego. Isso ocasiona-se a fuga da verdade e da realidade. Quando nós entenderemos que aqui na Terra é uma passagem mínima diante da nossa existência eterna, quando nós vamos entender que somos espíritos imortais, você é imortal. Se você não acreditar nisso, se nós não crermos nisso, nós não teremos freio para as nossas atitudes. Quando nós entendermos que somos eternos, nós começaremos a nos policiar. Porque se nós somos eternos e a lei de Deus, ela é igualitária, então tudo que eu fizer aos outros, eu sofrerei essa consequência. Seja feito à luz dos olhos de todos que me rodeiam, ou seja feito na obscuridade, na solidão. Porque quem está vendo é a nossa consciência. E a consciência de Deus que está também em nossa consciência. Quando Jesus disse para aquela pecadora, a adúltera, vá, ninguém te condenou? Ela, não, eu também não te condeno, vai e não peques mais, para que não se suceda algo pior contigo. Compreende isso? Hoje nós falaremos sobre a grandeza da vida e da reencarnação.
Você já se perguntou por que você veio aqui à face da terra? Muitas pessoas gostariam de saber o que ela foi em vidas passadas. Quer um conselho? Não queira saber, não. Queira não, meu querido. Você talvez não suportaria. E Deus nos deu o quê? Deus nos deu um presente sagrado que chama-se esquecimento da nossa vida passada, enquanto nós estivermos nesse corpo físico encarnado. A hora que nós sairmos desse e voltarmos para a nossa casa, para o nosso lar, que é o mundo dos espíritos, aí nós vamos lembrar de tudinho. Esse aqui é o problema. E nós vamos encontrar com todos que nós já vivemos e convivemos durante as encarnações. Com todos. Por isso, a base da felicidade chama perdão, reconciliação. Perdoar todas as pessoas que nos ofendem e pedir perdão por todas aquelas que nos ofenderam. Porque de alguma forma nós vamos encontrá-las com elas aqui na terra ou fora do corpo carnal. E como serão esses encontros? Será como dois amigos que estavam distantes? Será dois amigos de infância que encontraram como adultos? Ou será como dois inimigos ferrenhos que ao encontrarem se pulam na garganta um do outro, querendo estraçalhar a garganta do outro? Como dois lobos vorazes e animalescos. Como será? Isso depende da escolha de cada um. Depende do que nós escolhermos para determinar nossa caminhada. O que você escolhe? Fingir que não existe não é resolver problema. A única forma é o amor. O amor liberta, o amor cobre a multidão de pecados. O amor nos leva à caminhada para a felicidade. No Livro dos Espíritos fala assim, esquecimento do passado. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Olha que pergunta extraordinária. A resposta é a seguinte: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa, sem transição, da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Você já imaginou se você, lembrando do passado, sabendo do passado, que você foi uma personalidade, né? Um rei, vamos dizer assim, aí na Terra, chega agora você como humilde trabalhador, faria que todos fossem seus súditos, né? Nós estamos vendo isso acontecendo nas criancinhas de hoje, né? As criancinhas sentam no sofá lá, 3 anos e dá, pega, faz, agora. Não é? Não é assim? Cabe aos pais fazer o quê? Educá-la. Isso aí já são reminiscências da autoridade de um passado que ainda está vivo na lembrança dessas crianças. E se deixa crescer assim, sem a educação, quando chegar na adolescência e na fase adulta, ninguém vai aguentar. E sofre muito. Porque o orgulho, ele é combatido com a humilhação. E essas crianças, quando tornarem adultas, serão muito humilhadas no meio em que vive. Geralmente em serviços braçais e serviçais. Não há problema algum. Quando é feito com carinho. Quando é feito por amor. Eu mesmo gosto de serviço braçal. Não é problema algum. Mas fazer como castigo, isso já é um grande problema. Porque cria-se uma revolta em quem faz. Não está fazendo por amor, está fazendo por castigo. Chico Xavier, determinada feita, uma mulher entrou lá, toda perfumada, cheia de joias, andando em cima do salto, e dizia: Chico, Chico, fiz sua regressão de vidas passadas. E ele: é mesmo, minha filha? É, Chico, você não tem ideia do que eu fui em vidas passadas. Ele disse: não, não tenho mesmo. Só que ele tinha.
E ela, não, Chico, você acredita que eu era uma rainha na França, que vivia num castelo, que tinha isso, que tinha aquilo, eu tinha escravos, eu tinha serviçais, eu tinha... Eu, Chico, nossa, que bacana. E você, Chico, o que era? Você tinha um gato? Ela, tinha, pois eu era a pulga do seu gato. Para demonstrar ali uma capacidade de humildade. Entende? A humildade nos faz bem. Por isso que Deus nos permite esse esquecimento de vidas passadas. Outra perguntinha, de que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou. Mas no momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira e está, assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Agora vem uma resposta longa, eu gostaria que prestasse atenção, porque leitura mais longa ela é fadonha, né? Começa a dar sono, e a gente dispersa, mas é muito importante, porque é uma resposta que vai nos dar uma condição de entender os grandes males que assolam nossa vida, a nossa trajetória e as situações que passamos, pelas dificuldades que sofremos, que não tem explicação nessa encarnação. Quantas dificuldades passamos que nessa encarnação não tem explicação? E se ela não tem explicação e a causa não foi nessa vida, então foi em vida anterior, né? Ele responde assim, ó, a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida do espírito, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento. E o que poderia impedir de as cometer? Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos Espíritos de Jesus, de Deus, que eles são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o Espírito que lhe será dado por guia nesta nova existência, procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Veja só, abri um parênteses aqui nessa resposta. Quando nós saímos da Terra, através do desencarne, saímos deste corpo, nós lembramos de tudo que nós fazemos e tudo que nós fizemos, dessa vida e em outra vida. E sabemos os erros e aonde nós erramos e por que nós erramos. E nós, no mundo dos espíritos, a cada um segundo suas obras, depois de passar pelo processo de grandes lapidações das consequências de nossas escolhas na Terra, nós pedimos uma nova encarnação para vir à Terra reparar o mal que nós fizemos. E justamente com as pessoas que nós somos devedores, que nós já agredimos ou fomos agredidos. E pelas mesmas situações que nós caímos e falimos, e pedimos a Deus que possa dar-nos um auxílio, uma ajuda. E Deus nos dá um espírito bom, que nós conhecemos como anjo da guarda, anjo guardião. Alguns dizem que é guia, que é mentor, mas são anjo guardião. E esse anjo guardião, conhecendo as nossas tendências, nossas fraquezas, e as nossas capacidades, e as possibilidades, eles nos intuem, através, todas as vezes que nós queremos um auxílio, uma ajuda, basta rezar, basta pedir ajuda ao anjo guardião, e ele nos dará
a intuição necessária para vencermos aquela tentação, para fazer a modificação dos nossos hábitos, de vencer vício. Quer um exemplo? Em um momento que você tem uma tendência de raiva, ter raiva. Não é todo momento que você tem raiva. Chega em determinado momento que dá uma raiva nascida do âmago da alma. E você sentindo aquela raiva nascer dentro de você, você para, pega o Evangelho, pega o livro dos Espíritos, a Bíblia, o livro que você mais é sagrado para você, faz uma leitura, fecha os olhos e fala: Jesus, permita que meu anjo guardião me auxilie. Estou frágil no campo da raiva, estou quase explodindo dentro de mim. Não permita, Senhor, porque eu sou amor e bondade. Se no passado eu fui ódio, não quero e não sou mais. E reza o Pai Nosso. Você vai ver que imediatamente, 5, 10 minutos depois, você estará todo fortalecido na calma. Isso eu estou falando em todas as situações que tiver. Meu Deus, estou quase para explodir dentro da minha casa, minha família, meu marido, meus filhos. Ajude-me a ter paciência, meu anjo da guarda, me auxilie. Faça uma prece. Logo, logo, aquela situação difícil, ela vai ser superada. Preste atenção que eu não falei resolvida não, hein? Porque muitas situações não são resolvidas, mas elas serão superadas. O que é superar? Você vai olhar a dificuldade com outro olho. Está entendendo isso? Você vai superar, porque não tem condição de você modificar a outra pessoa, mas tem condição de você modificar a forma que você olha a outra pessoa, certo? Entende aí? Então aquela situação que te deixava irritado, agressivo, nervoso, você superou ela porque você modificou a forma de olhar aquela situação ruim. O anjo da guarda, ele está aí ao seu lado, ele faz tudo isso por você. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem, frequentemente, e ao que resistir instintivamente, atribuindo, no mais das vezes, vossa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala. E essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. O espírito, entrando nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende-se na hierarquia dos espíritos, quando volta para o mundo dos espíritos em melhores condições. São provações que vai fazer-nos a elevação. A vida está difícil? Por quê? Todas as vezes que vierem dificuldades em nossas vidas, nós temos que perguntar: por que essa dificuldade? Qual a causa dessa dificuldade? Hoje, em quase a totalidade das coisas, não explica-se a causa. Querem combater os efeitos com situações materiais. Quando as coisas não estão dando certo para nós, a gente logo pensa: tem uma macumba e mal olhada em cima de mim. Eu tinha, porque há muito tempo eu não a vejo, uma amiga que tinha uma loja lá no centro de Goiânia. Determinada feita, a loja dela é uma loja que não fica 2 minutos sem entrar uma pessoa lá dentro. Da hora que abre, a hora que fecha. E não estava entrando ninguém. Ela: Geraldo do céu, eu acho que os meus concorrentes aqui devem ter feito uma macumba para mim, é inveja, porque não é possível. Não tem lógica, Geraldo. Passa horas sem entrar um cliente aqui dentro. E eu olhei, falei:
Não vi magia, não vi feitiçaria. Aí eu perguntei para ela, falei, olha, que hora que você levanta para vir para cá? Ela, levanta 6 horas. Aí o que você faz? Não, eu arrumo café para meu marido, faço café para meus filhos, ajeito as condições do almoço e vem. E você fica com raiva de todas essas atividades? Ela fala, eu morro de raiva. Por que eles não arrumam? E eu tenho que arrumar e ainda vir para o trabalho. Por que eu não arrumei um marido que era trabalhador e ganhava bem, porque eu não precisasse vir para o serviço? Aí eu falei, tá aí o problema. Não tem nem magia nem feitiçaria. Você está com raiva de vir para a loja. A sua raiva está expulsando seus clientes. Ah, mas eu adoro fazer isso, mas eu estou cansado. Já tem quase 30 anos que eu venho para essa loja, estou cansado, não aguento isso mais não. Falei, pois é, mas você tem outra forma de sustentar sua vida? Ela, não. Você tem uma condição de se manter nesse padrão social que você tem sem essa loja? Não. Então você ama essa loja, filho. Porque é ela que está te dando esse padrão social que você tem. E você ganha bem. E ela, rapaz, é verdade. Falei, pois é, e se você, com essa má vontade, essa loja falir, o que você vai fazer de sua vida? Ela falou assim, eu vou ficar em desespero. Uma semana depois, a loja dela passou a vender tudo novamente. E eu fui lá e frequentei vários dias, várias vezes, e vi, e comprovei. Eu estava para conversar com ela, toda hora chegava um. De 1 em 1 minuto, 2 em 2 minutos, chega um cliente. Nós somos os maiores causadores das nossas próprias desditas. E nós transferimos tudo para as coisas materiais, ou para o próximo, ou para Deus. Ah, Deus esqueceu de mim, Deus está me castigando. E Deus castiga ninguém não, meus queridos. Deus fez suas leis, e a gente anda nela ou não. Andou nela, sempre estamos amparados. Fora dela, nós sofremos as consequências da matéria, das coisas ruins. E uma das coisas que nós temos que compreender é que morte não existe. Não existe morte. Apenas uma transição. Enterra-se corpo carnal, nasce corpo espiritual na palavra de Paulo de Tarso. Está compreendendo isso? E nós continuamos o mesmo. Com as mesmas vontades e tendências e mesmos pensamentos. Aí vem a problemática. Se nós somos aprisionados, Jesus fala, onde estiver teu tesouro, está lá teu coração. Onde estiver a tua vontade, onde você der valor em alguma coisa, lá você estará. Aí vem a problemática. Muitos desencarnam e ficam aprisionados naquilo que eles amavam ou odiavam. Ou nos lixos. Como é horrível a ideia do nada. Né? Olha só. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de Presto, no capítulo 28, no item 62. Como devemos lastimar aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora a falta de seu amigo perde-se no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Estes que pensam que tudo morre com o corpo desconhecem as afeições autênticas, sinceras e sagradas. Os que pensam que o gênio que iluminou o mundo com sua vasta inteligência é uma combinação de células de matéria que se extingue para sempre como um sopro, que do ser mais querido, um pai, uma mãe ou um filho adorado, apenas restará um pouco de pó que o tempo dissipará para sempre? Que esperança tem aquele que não crê que somos espíritos eternos? Quantos familiares nossos desencarnam e sentimos eles junto a nós porque não aceitam o desencarne?
E muitos não acreditam que existe vida após a morte. E quantos passam a sentir e ver esses familiares e têm-os como obsessores, perseguidores, encostos, e ficam doidos para se livrar, ficar livre deles. Ficam doidos para ficar livres, sendo que há poucos meses ou ano atrás estavam ali almoçando no domingo, assistindo, conversando, rindo, brincando. Por quê? Porque vem a ilusão e o fanatismo de que morte acabou tudo. Ou que morreu vai para o seio de Abraão, ou vai dormir o sono eterno esperando o juízo final. Por falta de informações da religião, por falta de nós aceitarmos as novas não, né? Essas verdades, porque elas não são novas, né? Bem antes de Jesus Cristo já falava-se da vida eterna, e mais Jesus Cristo. E essas mesmas pessoas que não creem na vida eterna, combatem o Espiritismo, que é o fundamento dessa verdade. Combatem que não existe reencarnação. Essa semana estava assistindo uma entrevista de Chico Xavier, em 1973, 72, 73, quando um líder evangélico, um pastor evangélico, criticou o Chico e o Espiritismo, falando que não existia reencarnação, pois na Bíblia não falava, no Velho Testamento não dizia, e disse que como poderia haver reencarnação, que se hoje uma pessoa é reencarnada dela mesma, de uma vida passada, como que aconteceu isso com Adão e Eva, que teve só 2 filhos, Caim e Abel, no dizer desse líder religioso evangélico? Aí ele falou assim: me explica então, Chico, por como você vem me falar que existe reencarnação, sendo que na Bíblia, nossa geração do planeta Terra começou com Adão e Eva. Chico extraordinariamente disse: a Bíblia é um livro sagrado e tem códigos que ainda precisam ser desvendados, e que Adão e Eva tiveram não só 2, mas 3 filhos. Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel, sim, e depois foi banido da presença dos pais. Os pais não quiseram, porque ele tinha matado seu irmão. Então ele saiu para uma cidade, saiu andando no mundo, e depois de muito andar encontrou um povoado, uma cidade, encontrou lá uma mulher e casou com ela e teve uma grande descendência. Então, como se explica que iniciou só de Adão e Eva? Como se explica que iniciou só de Caim e Abel, que eram 2 homens? Como se explica que um destes morreu e o outro saiu e encontrou uma mulher distante e casou e fez-se uma prosperidade familiar? Então é muito importante nós atermos numa realidade, mas não naquilo que os códigos ainda nós não conseguimos interpretar dos livros sagrados. A Bíblia é sagrada, mas colocam-se pequenas frases e misturam para nos confundir, para ter poder sobre a palavra de Deus. Creia, morte não existe. A base da nossa transformação é entender isso. A base da nossa regeneração, da modificação, é compreender que Deus não castiga ninguém. A cada um segundo as suas obras. Ele não pode dar o mesmo tratamento para uma pessoa que cumpriu a sua missão na Terra
Para um que foi preguiçoso, mas devotado, ele só tinha a devoção, mas não fazia nada. Compreende isso? Dia 18 de abril é o dia do Espiritismo, sabiam disso? Há 2 dias atrás, hoje são 20, né? Dia do Espiritismo, ninguém fala. E é a religião que liberta as almas, é a ciência que cura, é a filosofia que nos dá a capacidade de vida feliz. A base do Espiritismo é a reencarnação e a caridade. Se nós não tivermos caridade, com toda certeza nós nunca seremos felizes, porque se as leis de Deus é praticada sobre o mérito individual de cada pessoa, então como nós seremos felizes se nós não praticarmos a lei de Deus, que é a lei do merecimento? E a crença na reencarnação leva-nos a modificar e frear nossos atos. Olha, não vou fazer isso com aquela pessoa, porque existe a lei do retorno, a lei do karma. Vendo ou não vendo, eu sofrerei as mesmas consequências daquilo que eu sinto, penso e falo e faço. Compreende isso? Então pergunte a você, você acredita em vida eterna? Você acredita em reencarnação? Se você não acredita, então pode ter certeza, aceite sem acreditar, porque vai chegar um momento que você vai comprovar, porque você vai morrer. E espero que seja antes de mim. Bem antes de mim. Que eu seja muito lá para frente. Brincadeira, viu, gente? Estou jogando praga, não. Depois morre e vai falar que foi eu que falei. Né? Mas você lembra? Tem muito tempo que eu contava essa é uma piada espiritual, né? Que vai ilustrar essa palestra, né? Ela é interessante, né? Que fala sobre essa crença da reencarnação e de vida após a vida, né? Tinha 2 amigos, que eles eram muito amigos mesmo, assim, andavam lado a lado, né? E eles gostavam muito de futebol. E eles jogavam todos os dias da semana, né? Então, a hora que saíam do trabalho, um ligava para o outro, tem um jogo em tal lugar, eu passo aí e te pego, tá bom. E os dois, a vida deles era, nas horas de folga, era futebol. E um dia, depois de um futebol, ele sentado em uma mesa tomando Coca-Cola, passou um cortejo de enterro. E aí, Deus me livre, né? Virou as costas, né? Quer nem olhar isso, a gente olhar atrás. Deus me livre, né? Aí o outro pegou, ficou encafufado com aquilo, falou assim, rapaz, me veio um negócio agora. E o outro falou assim, o que foi? Ele falou assim, será que depois que a gente morre tem vida? Ele, rapaz, não quer nem saber lá, que bobeira. Senhor. Ele falou, não, mas se tiver vida, será que tem futebol? Aí o cara interessou. Não sei não. Será que tem futebol lá do outro lado? Eu já penso, pô, será que tem café? Né? Ou se não, aquelas ameixinhas de queijo. 2 coisas que eu gosto mais. Aí, até hoje eu ganhei, vou dar metade para uns amigos, metade de uma bolinha para os amigos meus. Só a metade dividir com eles. Aí os dois conversando, falaram, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Ele falou, não, rapaz, lá de bobeira. Eu falei, não, vamos fazer um trato. Se um de nós dois morrer primeiro, vem e avisa para o outro se lá tem futebol. E os dois ali meio relutando com aquele negócio, mas a conversa, a prosa foi para o campo da piada, da alegria. E aí eles falaram, então vamos, tá combinado. Apertaram a mão, falou, bateram ali um drink de copo de Coca-Cola. Falou, então quem morrer primeiro, volta e avisa para o outro que tem vida após a morte. Beleza. E os dois mudou de assunto, foi falar do gol que tinha feito, do drible que tinha, que isso, aquilo outro, do juiz que tinha roubado, né, e tal. E aí, assim passou a vida, né? Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E um belo dia, acontece um acidente, um dos amigos morre. O outro ficou arrasado. Arrasado.
guardou jejum de uma semana de futebol, em respeito ao seu amigo defunto. Passou uma semana, ele voltou a jogar. E herdou, né, como a família gostava muito dele, ele herdou meião, chuteira e tal, do amigo que tinha falecido, desencarnado, né? E já passava-se mais de ano. E um dia, era uma bela manhã de domingo, e ele chegou no campo mais cedo. E ele estava até com os meião, ia vestir calçar o meião do amigo dele, que tinha desencarnado. Ele chegou mais cedo, entrou no campo, sentou lá naquele banquinho, perto do gramado, tirou as coisas e olhou para aquela manhã de domingo ensolarada. Nenhum dos times aí, nenhum dos amigos, nenhum dos times tinha chegado, ele tinha ficado muito solitário. De repente ele lembra do amigo, a hora que ele pegou no meião. E ele pega no meião do cara e ele chega arrepiou, fala, nossa. E ele lembrou daquele trato deles, falou assim, nossa, onde será que está meu amigo fulano? Será que tem vida após a morte, né? Nossa, estou lembrado daquele trato nosso. A hora que ele abaixa e calça o meião, ele levanta a cabeça, ele vê o amigo dele vindo para o rumo dele. Ele arrepiou todinho e falou, cruz credo, sai de mim, Sobração. O amigo dele falou, não, Sobração não, rapaz, sou eu. E ele, credo, menino, Deus me livre desse trem. Muita gente, né, já queria fazer um banho de descarrego, né? Aí o amigo falou assim, um amigo defunto falou assim, ué, rapaz, nós não combinamos, se um morresse primeiro, vinha avisar o outro. E ele falou assim, eu vim te falar duas coisas. Aí o amigo vivo falou assim, rapaz, que duas coisas é essa? Ele falou assim, você está vendo que existe vida após a morte, não tá? Estou vivo aqui, ó. E o rapaz, nossa, que bom, rapaz, existe vida após a morte. Rapaz, e o cara ficou muito feliz com aquilo, né? E ele pegou e disse assim, e qual é a outra coisa? Uai, nós não tinha combinado para saber se tinha futebol lá de cá? Ele falou assim, foi, e tem. Ele falou, e você está escalado para o jogo de domingo. Então, ele só tinha mais uma semana de vida, né? Entende aí? Olha, existe a vida após a morte. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos que lembrar disso todos os instantes da nossa vida. Porque isso é um freio. E tudo aquilo que nós ligamos aqui na Terra, nós ligamos no mundo dos espíritos. Quando você sentir a presença de um espírito, eleve seu pensamento a Deus, para Deus. Abençoe esta alma. Não sei quem ela é, porque eu não estou conhecendo. Mas se ela está próxima a mim, está precisando de algo. Se eu te fiz algo, me perdoe. Se eu sou seu devedor, me dê condição de pagar. E reza o Pai Nosso. Compreende isso? Como um homem de coração pode continuar frio a esse pensamento? Como a ideia do aniquilamento absoluto não o gela de pavor e não faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até então sua razão não lhe bastou para tirar suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem eliminar todas as incertezas sobre o futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que, em todos os lugares, essas provas são recebidas com alegria. A confiança renasce, pois o homem sabe que, de agora em diante, a vida terrena é apenas uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos da terra não estão perdidos para ele, e que as mais santas afeições não são desfeitas sem mais esperanças. Não existe o aniquilamento total, não existe a morte. Existe só a separação. Então, se um ente seu desencarnou, creia, vocês se reencontrarão. E se você sente a presença dele, ou dela, né, desse ente querido, próximo a você, porque ele está precisando de auxílio,
Não de ser expulso, mas de ser evangelizado, ou seja, de compreender a situação que ora ele se encontra, porque é nova para ele, porque ele sai do mundo dos espíritos, do mundo dos encarnados, e vai para o mundo dos espíritos. Há uma transição meia complexa para aqueles que não aceitam a vida, ou para aqueles que são materializados, ou para aqueles que têm a dúvida da existência de Deus. Certa feita, uma mulher, batendo na porta da casa de Chico Xavier fora de hora, quase derrubando a porta, Chico estava jantando, e ela disse que queria falar com Chico de todas as formas. E Chico, calmamente jantando, pediu para Higino, seu filho adotivo, ir lá atender, e ele foi. E ela, esbravejando, xingando, e dizia que com um papel na mão queria falar com Chico, porque Chico era um farsante, embusteiro, mentiroso. E ele falou, não, amanhã você vem, Chico está jantando, ele está cansado, vai descansar. Aí o Chico disse, não, Higino, fala para ela entrar. E ela entrou com ódio, com raiva na casa de Chico, na casa humilde. Chico deixou o prato sobre a mesa e disse, minha filha, o que é que você está querendo? Você é um mentiroso, você é um farsante, você faz enganar as pessoas. Chico falou, mas por que isso, minha filha? Ela falou, por isso aqui, ó. Essa é uma psicografia que você recebeu, falando que era do meu marido que já morreu. É mentira. Não existe isso. Isso é falso. Chico disse, não, minha filha. Você faz isso por interesse? Chico disse, eu te pedi alguma coisa? Ela, não. Eu te cobrei alguma coisa? Não. Chico falou, então qual é o meu interesse? E ela ficou meio desarmada, sem compreender qual era o interesse de Chico. Falou, mas é mentira, não existe. Meu marido nunca escreveria dessa forma. Meu marido nunca me trataria com tanto carinho. Chico falou, você não conhece as dores depois da morte, minha filha. Muita coisa muda. Mas não existe isso. O Chico disse para ela assim, minha filha, pode não existir para o seu conhecimento, mas o teu marido está aqui ao lado agora. E ela, você é um mentiroso, Chico, e xingou ele tudo. Chico esperou ela acabar de xingar e disse, olha, e ele está falando para você voltar para sua casa e pegar aqueles comprimidos que você colocou em cima lá do seu criado mudo com uma jarra de água e jogar fora no vaso. Não é para você suicidar, não, porque se você suicidar, vocês dois não vão se encontrar, porque você vai para um lugar muito ruim, porque você vai agredir as leis de Deus. E Ele está velando e aguardando o tempo que você tiver de vida para que vocês dois se encontrem no mundo dos espíritos. E ela caiu em pranto e em choro, porque ela tinha ido lá para xingar Chico, rasgar a carta e jogar na cara dele, voltar e tomar o veneno para morrer. Aí ela ajoelhou chorando, tentou beijar os pés dele, pediu perdão. E ela falou assim, é verdade, só eu que sabia disso, porque eu não estava aguentando a falta que meu marido faz na minha vida. Estou me sentindo muito só. E o Chico disse, você não está só, ele está sempre ao teu lado, velando por ti e aguardando as leis naturais. Quando você morrer, vocês dois se reencontrarão. Aquela mulher ficou extremamente devotada e a partir daquele instante passou a ter uma vida sublimada na confiança de Deus e na verdade que não existe morte. E todos nós estamos nos ligados uns aos outros pelos laços eternos do amor. Compreende isso? Então creia, se tua vida está difícil, se tem algum ente querido que já desencarnou, não desespere. Olhe as causas do sofrimento. Se foi nessa vida, modifique-a. Se você tem mágoa, ódio, raiva no coração, retire-as. Como retirar? Muitas pessoas pensam que é pegar a raiva e jogar fora. Não, não é. É começar a orar para aquela pessoa que você tem raiva.
Porque no momento que nós temos raiva, nossos pensamentos estão deturpados com a verdade, estão com as trevas da verdade. Então, ore e fale, meu Deus, aquela pessoa foi tão difícil na minha vida, me ofendeu, ajude-me a perdoá-la, que ela seja muito feliz, mas que eu também seja liberto desse sentimento ruim, negativo. Não importa quem seja, pai, mãe, filho, amante, amor, namorado, inimigo, parente, ladrão, bandido, não importa. Ao fazer isso, você começa a receber fachos de luzes na sua mente, no seu coração. E aí começa a vir o discernimento, vir a luz de uma verdade. E você começa então a modificar a forma que você está olhando o mundo e a forma que você olhava aqueles acontecimentos que você se sentiu ofendido e agredido. E aí você vai entender que um e o outro erraram e você vai reconhecendo isso, ser liberto. Porque se não se libertar, nós caminhamos para o processo das trevas e prantos e ranger de dentes, tanto aqui na terra quanto nós saímos através do desencarne. Amar é um ato de inteligência. Perdoar é a atitude inteligente de cada irmão. Olha, raiva, ódio, mágoa são veneno tomados a conta-gotas, que faz um estrago no corpo e também no espírito após o desencarne. Você ama você mesmo? Então cuide de você, cuide do teu coração, cuide da tua alma, cuide do teu espírito. Você é eterno. Não creia que morreu, acabou, não. É o retorno para a vida eterna. Você continua sendo você. Não trabalhe para destruir a você mesmo. Você tem algum vício? Erradique esse vício da tua vida. Raiva, ódio, mágoa, vício. É igual você subir em cima de uma grande árvore, muito grande. E lá em cima você senta num galho grosso e começa a cortá-lo. A intensidade do corte será a vontade que existe dentro do seu coração. Alguns cortam em 2 meses, outros em 2 anos, outros em 20 anos, mas vai cortar. E a hora que ia cortar, o que acontece? Você despenca lá de cima com galho e tudo. Quebra, enche de hematomas, fica deficiente ou morre. Então, faça essa analogia todas as vezes que você sentir raiva, todas as vezes que você fugir dos seus compromissos com Deus, todas as vezes que você usar algum entorpecente ou tiver algum vício, todas as vezes que você guardar uma mágoa perversa no seu coração. Faça toda noite uma autoanálise. Santo Agostinho nos ensinava isso, um dos patrômonos da Igreja Católica. Ao terminar o dia, que você terminou de fazer todas as suas atividades, você já tomou banho, jantou, escovou dente, já fez tudo, se arrumou, já vestiu sua roupinha lindinha para dormir, senta na cama e faz uma análise daquele dia. Quem você ofendeu? Quem te ofendeu? As coisas boas que você fez, as coisas ruins que você fez, e as coisas que você poderia ter feito e não fez. Peça perdão para aqueles que você ofendeu em prece, e se propõe no outro dia, ou no dias aprazados, vindouros, você reparar o mal com o bem. Agradece a Deus pelo bem que você fez, pela oportunidade de você ter feito bem, mesmo que as outras pessoas foram ingratas com aquilo que você fez. Mas Deus te deu a oportunidade de fazer o bem.
de estar do lado que serve? Ou você gostaria do lado que recebe a esmola? E aquelas coisas que você precisava fazer e não fez, determine que no outro dia você as fará. Porque se tem uma das coisas que atrasa a vida, chama procrastinação. Sabe o que é procrastinar? É você não fazer as coisas e jogar tudo para o outro dia. Ah, depois eu faço isso. Ah, depois eu faço. Aí vai acumulando esse depois eu faço, e aquele volume de coisas a fazer passa a virar um tormento sobre a sua própria vida. Aí você fica nervoso, agressivo e reclama de tudo, porque avolumou os problemas que você não solucionou. Que poderia ter solucionado um a um. E depois disso tudo, agradeça a Deus pelo dia, deite, peça para que Deus ilumine seu espírito naquela noite, e que no outro dia você acorde repleto de felicidade, porque você vai acordar e estará respirando, porque você levantará e colocará o pé no chão. E quantos não têm pés? Quantos estarão deitados numa cama? Quantos estarão chorando por alguém que desencarnou ao seu lado? E você acorda no outro dia, lembrando de Deus, e agradece a Deus pela noite que escoou, e para mais um dia que Ele te deu de oportunidade de conquistar a sua felicidade. Você conquista a sua felicidade. E depois disso, levante, faça um café maravilhoso, se você gosta de café, de chá, daquilo que você gostar. Dá um bom dia lindo e maravilhoso com as pessoas que convivem com você. Dá um bom dia para a sua saúde, para a sua vida. E vá para a vida repleta de esperança e felicidade. Porque se você decretar isso, é isso que vai acontecer. Amém? Obrigado, Jesus, por essa tarde magnífica, Senhor. Pelo teu amor que nos norteia, pela tua força, Senhor, que nos sustenta. Obrigado pela oportunidade de aqui nós nos fazermos presença, Senhor, e sentir a tua presença em nós. Ao retornarmos, Senhor, para nosso lar, nossa casa, nossa família, que possamos levar este perfume de amor que contamina nosso corpo e nossa alma. E todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença em paz e amor e bondade. E assim, meu amado Jesus, em tuas mãos, nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra feriu ou ofendeu o seu coração. E que a paz de Jesus possa te acompanhar. Agradeço a todos e o resto da minha vida, o restante da minha vida estarei aqui, se assim Deus nos permitir. Seja sempre bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.